Amém, Igreja do Senhor. Abramos as vossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 39 até o 45. Lucas 1, 39 diz a palavra de Deus nessa noite. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado de misericórdia, a Ti nós clamamos, Senhor, nessa noite, Te pedindo a Tua santa direção ao Espírito Santo, para que o Senhor nos possa conduzir na meditação da Tua palavra, Pai, que nós venhamos entender de fato o sentido do texto e aplicar o significado dele para nós hoje, Senhor. Que não seja eu falando apenas, mas que seja a Tua palavra, Senhor, e a Tua vontade sendo plenamente realizada entre nós, Pai. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, louva ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto muito maravilhoso, um texto que nos traz lições importantes e que conta uma história. Esse texto conta a história de quando Maria vai visitar a sua prima Isabel. É muito interessante isso, pois na última vez que nós nos reunimos para estudar o texto de Lucas capítulo 1, nós estudamos sobre a anunciação do nascimento de Jesus Cristo. E naquele dia, irmãos, nós aprendemos que Maria recebeu promessas específicas de Deus através da boca do anjo Gabriel, que disse a ela que ela seria aquela que carregaria no seu ventre o Deus encarnado entre nós. O Salvador, prometido desde o profeta Moisés, estaria sendo gerado no ventre daquela jovem. E foi importante também nós estudarmos, e é importante a gente relembrar hoje, irmãos, que aquele ato foi um ato sobrenatural, pois Maria não conhecia homem algum. Maria era uma jovem virgem que estava noiva de José. E o anjo disse que sobre ela repousaria a sombra do Altíssimo, e através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, Maria geraria aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que eu estou sempre trazendo isso à memória para nós hoje, irmãos? Porque o tema que nós vamos nos ater a essa noite para estudarmos é o tema que diz o seguinte: quando o Espírito Santo visita o seu povo. O que é que acontece quando o Espírito Santo visita o seu povo? E nós já vimos nesse dia que nós estudamos sobre a anunciação do nascimento de Jesus Cristo, que quando o Espírito Santo visitou Maria, ela foi tomada pelo fruto do Espírito, que foi Jesus Cristo. Mas há uma outra coisa, irmãos, que acontece quando o Espírito Santo visita o seu povo. Na verdade, irmãos, há algumas coisas, pelo menos 3 coisas acontecem quando o Espírito Santo visita o seu povo. E é interessante, irmãos,
que o evangelho de Lucas é um dos evangelhos que mais destaca a pessoa do Espírito Santo. Lucas, mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, conviveu e viu de perto a ação sobrenatural do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo e também dos outros apóstolos, dos outros missionários que viviam na época da igreja primitiva. Então Lucas, além de ser um médico, era um cara atento à ação do Espírito Santo. E nós percebemos aqui nesse texto bíblico, irmãos, que quando Lucas vai registrar a história do parentesco humano de Jesus, ele dá toda a ênfase à pessoa do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver os efeitos de quando o Espírito Santo visita o seu povo. A primeira coisa a gente percebe aqui no versículo 39, irmãos, que quando o Espírito Santo visita o povo de Deus, ele gera encorajamento. Nós lemos aqui no versículo 39 que Maria tinha acabado de falar, ou melhor, de ouvir a mensagem do anjo Gabriel. Ela tinha acabado de ouvir e provavelmente ela já tinha sido tocada pela presença do Espírito Santo. E o texto diz que Maria foi tomada de uma coragem inusitada. Maria foi depressa para a região montanhosa da Judéia, a fim de visitar a sua prima, porque ela soube, através da boca do anjo, que o Senhor, que o sobrenatural de Deus, já tinha tocado a sua prima lá na cidade onde ela morava. E a Bíblia diz que Maria saiu, levantou-se depressa e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade que era localizada no deserto, a uma cidade que era localizada numa região de difícil acesso. E a gente sabe que Maria era uma mulher pobre. Provavelmente, irmãos, Maria não tinha um animal para poder andar. Ela estava sozinha, mas ela foi tomada de uma coragem sobrenatural e enfrentou os perigos, enfrentou o deserto, mas conseguiu chegar na casa da sua prima. Então nós já vemos aqui frutos do Espírito Santo. Nós já vemos aqui efeitos da presença do Espírito Santo sobre Maria. Aleluia, Jesus. E isso também gerou nela, irmãos, não só coragem para enfrentar aquela estrada para visitar sua prima. A visita do Espírito Santo na vida de Maria causou nela desejo por comunhão, por buscar estar com alguém que entendia o que ela estava passando. Porque por mais que Maria tivesse criado coragem de ir, provavelmente Maria estava sofrendo algum momento ali de confusão. Provavelmente Maria estava ali com alguma crise, ela era uma jovem. Como é que vai acontecer essas coisas? Eu creio, Senhor, mas como é que vai ser? Como é que eu vou me comportar? Como é que vai ser quando as pessoas me virem aparecer grávida? Mas o Espírito Santo na vida de Maria a guiou para buscar comunhão com pessoas que também estavam vivendo a mesma coisa que ela. Estava vivendo o sobrenatural. Estava vivendo o toque de Deus. Amém, Jesus. E nós aprendemos aqui uma lição interessantíssima, irmãos. Que é importante que nós estejamos em comunhão uns com os outros. E principalmente buscando a ajuda de irmãos que são um pouco mais maduros que nós. Mas e aí nós temos que abandonar os irmãos que são menos maduros que nós? Que são mais imaturos? Não. Nós buscamos a ajuda dos irmãos mais maduros. E nós buscamos ajudar aqueles que ainda são imaturos. Verdade, amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Maria era uma jovem imatura. E embora ela creu na promessa do Senhor, embora se sujeitou à vontade de Deus, mas ela foi buscar ajuda com a sua prima Isabel, que já era idosa, que já era uma mulher mais experimentada. Mas Isabel, mesmo sendo uma mulher mais experimentada na vida, com mais experiência, não desprezou sua prima mais nova. E sim recebeu ela em sua casa. Então, irmãos, um dos primeiros efeitos que nós podemos perceber é que quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele produz encorajamento e ele produz busca por comunhão.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós podemos perceber nesse texto, irmão, que lemos nessa noite, que o Espírito Santo produz no seu povo, quando ele visita, ele produz alegria através de nossas palavras. Quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele produz alegria através de nossas palavras. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Seja Deus, que é fiel e maravilhoso. Leiamos o versículo 40, que diz que Maria entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. É como se Maria tivesse entrado na casa de Zacarias e tivesse dizendo: a paz do Senhor, irmã Isabel. É como se Maria tivesse entrado lá e dizendo: paz seja convosco. E o texto segue: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que é que o texto está querendo nos dizer aqui, irmãos? Por que que Lucas escreveu isso? Aleluia, Jesus. O texto está dizendo que Maria tem poder? Não. Nós vimos que o texto diz que Maria está cheia do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E quando Maria chega na casa da sua prima e saúda, o que é que acontece? As suas palavras produzem uma alegria sobrenatural naquele ambiente. Mas não porque Maria tinha poder, não. Foi o Espírito que estava nela. Porque Maria, assim como nós, é a serva do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, aleluia. E quando um servo se coloca na sua posição e diz assim: faça a tua vontade em mim, Senhor, o Espírito de Deus reina sobre ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Aleluia, Jesus. aleluia. Glória a Jesus. E quando esse Espírito vem, ele produz uma alegria que foge ao entendimento humano. E é tão provável isso que eu estou dizendo, irmãos, que aconteceu um milagre aqui, que a ciência não consegue explicar. Como que uma criancinha salta de alegria dentro do ventre da sua mãe? Como que uma criancinha consegue entender uma saudação de alguém que provavelmente ela nunca nem tinha ouvido falar? Ela não tinha nem nascido. Como pode isso? Mas o texto diz que a criancinha saltou de alegria no ventre de Isabel. Isabel já estava com 6 meses de gravidez. E a Bíblia também diz que Isabel foi tomada pela presença do Espírito Santo, foi tomada não só por uma alegria, mas Isabel também foi cheia do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo contagia os irmãos à sua volta. Quando nós estamos cheios da presença, nós contagiamos ao nosso redor as pessoas. Mas quando nós também estamos cheios de tristeza, quando nós estamos cheios de carnalidade, nós contagiamos negativamente também as pessoas à nossa volta. Verdade, meu Senhor da glória, aleluia, Jesus. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não vos embriagueis com vinho. Não sejam dados ao vinho, porque nele há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio da verdadeira alegria. Glória a Deus, amém, Jesus. Então quando o povo de Deus, irmãos, recebe a visita do Espírito Santo, ele produz alegria através das nossas palavras. Glória a Deus. Seja um agente da paz. Seja um agente da alegria. Seja aquele que carrega a alegria. E que alegria é essa? O Evangelho de Jesus. As boas novas de salvação. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos aqui apresentando um Salvador. E essa mensagem é uma mensagem de alegria. Aleluia, glória a Deus. O mundo anda sem paz, mas nós estamos dizendo aqui: a paz do Senhor sejam com todos.
Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Maria estava mergulhada pela presença do Espírito Santo. Aleluia. A sombra do Altíssimo tinha tocado a sua vida, a vida daquela jovem. Que nós possamos também ser tocados por essa presença, sermos visitados, sermos inundados, que venhamos transbordar da presença do Espírito Santo, irmãos, para que possamos fazer a obra do Senhor Glória seja com efetividade, para que possamos de fato gerar frutos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E uma terceira coisa, irmãos, para finalizarmos aqui nessa noite, que acontece quando o Espírito Santo visita o seu povo, é que ele faz o seu povo profetizar e ter discernimento. Aleluia, glória. Vou repetir mais uma vez: quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele faz o seu povo profetizar e ter discernimento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Versículo 42 do texto que lemos diz que Isabel exclamou com grande voz e começou a profetizar. Começou a dizer: Tu és bendita entre as mulheres, Maria. Você é bem-aventurada, Maria. E bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Bem-aventurado é aquele que está no seu ventre. Quem foi que disse a Isabel que Maria estava grávida? Quem foi que disse a Isabel que Maria estava sendo aquela que carregava o Salvador da humanidade? Quem foi que disse a Isabel, senão o Santo Espírito de Deus? Porque quando o Espírito de Deus visita alguém, ele se torna capaz de proclamar a palavra do Senhor. Ele se torna capaz de anunciar a vontade de Deus entre os homens. Deus maravilhoso, aleluia. É isso que significa profetizar. Profetizar é anunciar a mensagem de Deus às pessoas. Bendito seja Deus vivo, maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 ao 4, Paulo fala algo interessante sobre profetizar. Eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4. Eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor: Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, irmãos, profetizar é sobre isso. É sobre trazer edificação, exortação, consolação. Aquele que fala em língua desconhecida, em língua estranha, ele edifica somente a si mesmo. Mas aquele que profetiza, ele edifica, ele exorta, ele consola a toda a igreja. E foi nesse momento que aconteceu isso com Isabel. Ela começou a revelar o que estava oculto. Bendita és tu, Maria, entre as mulheres. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Profetizar não é necessariamente predizer o futuro, embora isso possa também fazer parte do ministério profético. Mas profetizar é proclamar a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele faz com que o seu povo seja capaz de pregar a sua palavra. Glória a Deus, amém, Jesus. Então, irmãos, confie, não se acanhe em falar da palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e onde quer que você chegue, seja capaz de pregar a palavra de Deus. Seja capaz de profetizar e seja capaz de discernir o ambiente onde você está andando. Glória a Deus. Porque é isso que acontece. E foi isso que aconteceu com Isabel. Quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, ela discerniu que Maria era outra pessoa que também era cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela discerniu que no ventre de Maria estava o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. E ela também discerniu algo interessante. Oh, Jesus. Maria discerniu, ou melhor, Isabel
discerniu que Maria era bendita entre as mulheres e não bendita acima das mulheres. Porque as pessoas leem esse texto, irmãos, eu estou falando isso porque as pessoas geralmente leem esse texto e confundem isso como se fosse Isabel adorando a Maria. Quando na verdade Isabel está discernindo o que está acontecendo ali e proclamando os oráculos de Deus. Glória a Deus, amém, Jesus. Maria, você não é bendita acima das mulheres, você é bendita entre as mulheres. Você é mais uma mulher que é filha de Deus. Você é mais uma mulher que é serva do Senhor. Mas uma mulher que foi bem-aventurada, que foi feliz, porque carregou em seu ventre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. É interessante também, irmãos, que Isabel discerniu que Maria não só carregava e que Maria não só recebeu a promessa, mas que Maria creu na promessa. Aleluia! Versículo 45, se não me engano. Isso, versículo 45 de Lucas 1. Diz a palavra do Senhor no versículo 45, que é o último versículo do texto que nós meditamos nessa noite. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada a que creu, pois tudo há de se cumprir. Você é feliz, Maria, não só porque carrega no ventre o Salvador, mas porque você creu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém, Jesus. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, como fez Abraão, como diz aquele hino que minha mãe gosta muito de cantar aqui. Abraão creu mesmo sem ver, e a palavra do Senhor diz que isso lhe foi imputado como justiça. Bem-aventuradas és, Maria, porque você creu. Feliz é aquele que crê na palavra de Deus, porque ela não é só alimento. A palavra de Deus são promessas, promessas que nunca passarão. Aleluia, glória a Deus. Creia, meu irmão, que possamos crer, confiar e sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos profetizar e para que possamos discernir o ambiente à nossa volta. A gente aprende com esse texto, irmãos, que se quisermos ser corajosos, se quisermos sermos alegres, e se queremos de fato proclamar a palavra de Deus, devemos cultivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Oh, Deus maravilhoso. Quer coragem? Seja cheio do Espírito Santo. Quer alegria? Encha-se do Espírito Santo. Aleluia. Quer proclamar a palavra de Deus com ousadia e com poder? Seja cheio do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Senhor nos prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente. Glória a Deus. E se há mais do que 3 aqui, eu creio que o nosso Senhor está em nosso meio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Santo é Seja o Senhor cheio da glória. do Espírito Santo. Santo és verdadeiro. Amém, irmãos. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Que possamos cultivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E crer que esse Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a boa obra. Oh, aleluia, Jesus. Amém, irmãos.